Neste primeiro dia da semana, para louvarmos a esse Deus maravilhoso que nos dá vida por meio de Jesus Cristo, que nos conduz sempre em triunfo, porque nós já somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Graças ao Senhor por isso. Vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos dê um coração, uma mente prontos para receber a sua palavra. Senhor, Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor nos tirou do mundo das trevas. O Senhor nos resgatou, Pai, da lama e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Neste reino, onde podemos, ó Pai, desfrutar da sua misericórdia, das suas bênçãos, neste reino aonde podemos, Pai, colocar nossos talentos, colocar nossa vida, colocar nossa família a serviço do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos encher com a sua palavra poderosa, possamos sair daqui, Pai, nutridos com a sua palavra, prontos para fazer a sua vontade. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém. Essa leitura que nós ouvimos agora, do livro de Josué, colocando diante da nação de Israel uma escolha. Em algumas versões, o capítulo 24, versículo 15, diz então: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. É interessante que essa história que Josué agora está, nesse ponto da história da nação de Israel, onde Josué está com a nação de Israel diante dele, é aquele momento em que, depois que a nação de Israel saiu do Egito, aonde a nação de Israel, lá no Monte Sinai, depois de 3 meses de terem saído do Egito, no Monte Sinai, Moisés colocou esta nação diante de Deus e falou praticamente essas mesmas palavras. E o Senhor estava dizendo à nação naquele momento no Monte Sinai: se vocês me obedecerem, se forem fiéis à minha aliança, Êxodo 19:5, se vocês forem fiéis à minha aliança, eu serei o Deus de vocês, vocês serão meu povo, dentre todas as nações vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo exclusivamente meu. E o povo naquele momento disse: sim, nós iremos obedecer. E dali em diante, Deus tirou o povo, deu as leis para a nação de Israel, tirou o povo do Monte Sinai. Dali 2 anos, 2 meses e 20 dias, eles saíram do Monte Sinai e foram então em direção a Canaã. E houve muitas coisas durante esse período, e que acabaram se prolongando por 40 anos. Mas chegou o momento que a nação de Israel entrou na terra do Egito. Com Josué, conquistaram a terra de Canaã, e depois de toda a terra conquistada, depois da nação de Israel se estabelecer na terra de Canaã, e de morarem em casas que não construíram, e de comer de vinhas que não plantaram, depois de tudo pronto, Josué reúne as autoridades do povo e fala essas palavras que nós ouvimos agora. Mas é interessante que Josué fala com o povo: escolham hoje a quem irão servir, com coisa que o povo já não havia escolhido. Mas por que Josué está falando isso? Por causa de várias rebeliões que houve e desobediência do povo. E agora Deus coloca mais uma vez a nação de Israel
e agora com as terras tomadas, eles nas suas terras, com vinhas que não plantaram, e Deus mais uma vez, mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, diz: escolham hoje, escolham hoje. A todo momento, meus irmãos e irmãs, e você que está aqui nos visitando, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a todo momento nós temos que fazer escolhas. Aqueles que já tomaram uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, Deus, através do Evangelho, te escolheu, te elegeu. Se você não fez isso ainda, façam hoje. Depois do culto, depois da pregação, se você quiser saber um pouco mais sobre esse Jesus que nos salva, que nos perdoa e que nos traz uma maravilhosa vida, não só aqui, mas na vida por vir, depois eu gostaria de conversar com você, se você quer entregar a sua vida para Ele. Agora, vamos pegar essa história um pouquinho antes. Josué capítulo 24. Preste bem atenção no resumo da história que Josué está fazendo para a nação de Israel que está diante dele. Depois nós vamos chegar no versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. E Deus estava falando por meio de quem? Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates. Lembra que Josué citou isso lá no versículo 14, 15, 16? Preste atenção no Eufrates. Terá, pai de Abraão, Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Abraão e seus pais eram idólatras, e quando eles viviam além do Eufrates, Abraão era idólatra, mas Deus sabia e viu em Abraão que ele iria ser um pai de uma grande nação, seria um homem que iria honrar o nome de Deus e iria jogar toda a bagagem fora. E agora, Josué, Deus está contando essa história para eles. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios perseguiram, e com carros de guerras e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor,
se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não o quis ouvir, Balaão, de modo que ele os abençoou vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram espada e o arco que lhes deram vitória, mas foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidade que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, vocês precisam tomar uma decisão. Está tudo bem, está tudo arrumadinho. Eu arrumei a cama para vocês deitarem, diz Deus, mas vocês vão precisar tomar uma decisão, diz Deus. Agora Josué coloca a decisão: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, e joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates. Abraão, Terá, Naor. Jogue fora aqueles deuses, não só aqueles além do Eufrates, e também os deuses que depois lá no Egito vocês se assimilaram com eles. Jogue aqueles deuses também fora, e também joguem os deuses que estavam aqui nessa terra. Sabe, a palavra de Deus fala que as histórias do povo de Deus, da nação de Israel, são exemplos para nós hoje. Sabe que Jesus nos resgatou do mundo das trevas, da escuridão do pecado, da escravidão do pecado, como se nós estivéssemos no Egito. Mas Jesus, Deus, com a sua misericórdia, com a sua mão forte, nos resgatou do mundo do pecado, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, aonde hoje nós temos as bênçãos de Deus que nós não merecemos. Como eles tinham casas que estavam morando que não mereciam, como eles estavam comendo vinhas que eles não plantaram, que não mereciam, e hoje nós vivemos no reino de Jesus, aonde Ele pagou o preço por este reino com seu próprio sangue, e nós estamos abençoados por Deus. Mas a mesma proposta, a mesma coisa, Deus também fala comigo e com você. Nós temos aqui na congregação do Guanabara irmãos e irmãs que trabalham afinco no reino de Deus, ministérios funcionando maravilhosamente bem. Que maravilha! Eu fico emocionado quando eu falo, porque servir ao Senhor, a manga da minha camisa até atrapalha quando eu falo de serviço, mas essa congregação é uma congregação que trabalha, que está firme no reino. Mas na nação de Israel também tinha pessoas assim, que trabalhavam, que estavam junto com Josué, enfrentando desafios, enfrentando murmuração daqueles poucos que também que não trabalhavam, que só murmuravam. No reino de Israel tinha pessoas como Caleb, que nem importava a idade. Depois da terra toda tomada, Caleb, com 80 anos de idade, disse: eu quero aquelas terras que estão lá em cima. Mas Caleb, você tem mais de 80 anos de idade,
daquelas terras que está lá em cima, moram gigantes. Lá estão os piores daqui, de todas as terras, dos hititas, dos amorreus, dos gigazeus. Os piores estão lá em cima, Caleb. Mas é lá que eu quero. E aí depois você lê a história. Mas assim também, hoje no reino de Deus, tem irmãos que trabalham, tem irmãs que trabalham, mas precisamos sempre melhorar. Tem discípulos que precisam encontrar esta mensagem de Josué. Quando Josué está dizendo, sirvam, primeiro ele diz, temam ao Senhor. Pode colocar, temer a Deus. Por que Josué está colocando isso diante da nação de Israel? O que é o temor a Deus? É a reverência, é o respeito, é o zelo, é o carinho, mas acima de tudo, ninguém consegue temer, reverenciar, adorar, ninguém consegue fazer isso com aquele que não conhece. Como temer a um Deus que nós não conhecemos? Josué, quando estava contando essa história do capítulo 24, versículo 1 em diante, ele está dizendo, olhem quem é o nosso Deus, olha o que ele fez por vocês. Quem é Deus? Abra sua Bíblia comigo para a segunda carta aos Coríntios. Vamos ver quem é Deus para que o temamos. Quem é Deus? 2 Coríntios capítulo 1. Vamos ver essa passagem rapidamente. Quem é Deus? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, esse Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Olha que Deus que nós temos. Ele é o Pai da misericórdia, das misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação. Quem é que não quer ter um Deus assim? Eu quero. Você quer ter um Deus assim? Amém? Um Deus misericordioso, um Deus cheio de consolação, que Ele nos consola hoje por meio do seu Espírito que em nós habita. Quem é Deus? Vai para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Quem é Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 30. Quem é Deus para que o temamos? Ele é o Pai da misericórdia, por isso precisamos reverenciá-lo. Ele é o Pai da toda consolação, por isso devemos entregar a nossa vida para Ele, porque Ele nos consola. Mas quem é Deus? Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse aqui é o mesmo Deus de 2 Coríntios, tá? Capítulo 1, versículo 3. É o Pai da misericórdia, mas terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Precisamos conhecer a Deus. E quando Josué, volta lá para o livro de Josué, capítulo 24. E quando Josué, no capítulo 24 do livro de Josué, ele diz, capítulo 24, versículo 19, Josué está dizendo para o povo. Josué falou para o povo fazer uma escolha. No capítulo 24, versículo 19, Josué fala com o povo. E o povo disse, né? Nós vamos fazer, nós vamos obedecer. E Josué confronta o povo dizendo, 24, 19. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo.
é Deus zeloso. Ele não vai perdoar a rebelião e o pecado de vocês. Espera aí, é Deus de misericórdia? Mas não estou entendendo. Versículo 20. Agora entendi. Se o abandonarem, se o abandonarem e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos quando nós o abandonamos. Mesmo depois de ter sido bondoso ou misericordioso com vocês, ele os exterminará. Quando Josué está falando com o povo, temam ao Senhor, Josué está dizendo para o povo: conheça bem ao Deus que nós vamos servir. Não fique conhecendo Deus pela metade, porque vai ter grande decepção lá na frente. Conheça o Deus misericordioso, bondoso, mas conheça o Deus da justiça. É isso que Josué está dizendo. Agora Josué está dizendo uma outra coisa importante. Além de temer a Deus, Josué vai dizer aí no versículo 14: e sirvam-no. Pode colocar. E Josué está dizendo: temam a Deus e sirvam-no do jeito que vocês quiserem. Se der tempo, serve ele. Com integridade e fidelidade. Integridade. O que é ser uma integridade? Está dizendo sobre o quê? Fidelidade, nós já sabemos. Mas a quem nós estamos servindo? Nós precisamos sempre fazer essa avaliação com a nossa vida. A quem estamos servindo? Não é fácil a gente identificar os outros, não podemos, mas nós podemos identificar a nós mesmos, a quem estamos servindo. E eu vou contar uma história aqui do senhor X. Do senhor X. O senhor X, ele serve o seu patrão terreno no trabalho por no mínimo 8 horas por dia. Só que esse senhor X gasta 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar do trabalho. Isso significa que são 10 horas das 24. E aí tem 14 horas que o senhor X precisa dormir, pelo menos 8, senão ele não aguenta. Aí ficou 6 horas para o senhor X. Ficou 6 horas para o senhor X. E Josué está falando para o senhor X: senhor X, quando fala sirva no Senhor integralmente, isso está envolvendo tempo, está envolvendo família, está envolvendo trabalho, porque nós podemos servir ao Senhor no trabalho, em todo o momento nós servimos ao Senhor. Porém, tem 6 horas o senhor X. Só que o senhor X, ele disse para Deus: mas Deus, você esqueceu? Do meu sono o senhor não esqueceu, né? O senhor colocou aí. Do meu trabalho o senhor não esqueceu. Do momento que eu passo dentro do ônibus o senhor não esqueceu. Mas o senhor esqueceu que eu tenho família para cuidar. Eu tenho família para cuidar, senhor. Aí Deus falou com o senhor X: é exatamente por isso que eu disse para o meu servo Moisés dizer: sirvam no Senhor, porque eu e minha família já decidimos, vamos servir ao Senhor. Porque quando ele está falando servir ao Senhor com integridade, ele está falando com tudo. Sabe, marido, esposa, sabe que você vai ser integral quando sua esposa está do seu lado, e quando o marido está do seu lado, você está. Se você está fazendo sozinho, não está integral. Tem que estar junto. Esposas, apoie, esteja junto com seu marido na vida espiritual do reino, para que ele sirva ao Senhor com integridade. Marido,
Apoie, esteja junto com a sua esposa, no trabalho dela no Senhor, para que ela possa servir ao Senhor com integridade. Pais, mães, envolva os seus filhos no trabalho com o Senhor, porque quando Josué está dizendo, eu e minha família, eu e minha casa, Josué não estava falando de porta e janela. Quando está falando casa, ele está falando da família. Em Êxodo capítulo 10, versículo 8 e 9, anota depois você confira. Êxodo 10, 8 e 9. Na 8ª praga que Deus estava mandando lá no Egito, essa história nós contamos, Faraó estava quase cedendo e falou com Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, pode ir, vai lá adorar o seu Deus, pode adorar o seu Deus, só deixe aqui no Egito as suas mulheres e os seus filhos, e vocês podem ir adorar. Moisés falou com o Faraó: de maneira nenhuma, não ficará uma unha dos nossos filhos aqui, não ficará uma unha das nossas esposas, vamos todos, senão não tem acordo, porque é para servir ao Senhor com integridade. Maridos, apoie a sua esposa, esteja com ele no trabalho com o Senhor. Esposas, maridos, nós vamos conseguir servir ao Senhor com integridade e fidelidade quando servimos juntos. E Josué, no versículo 14, diz: além disso, povo de Israel, joguem fora, para servir ao Senhor, para temer ao Senhor, jogue fora os deuses. Ele diz: jogue fora os deuses que os antepassados adoraram. Sabe o que Josué está dizendo? Pode passar o próximo slide. Vai continuar com a bagagem do povo de Israel. Vocês vão continuar com aquela bagagem? Não tem como. Quem fez o curso de teologia que lembra daquela bagagem, aquela mochilona lá? É aquela lá. Josué está falando: vocês não vão conseguir servir ao Senhor se vocês não jogarem fora a bagagem espiritual. Enquanto vocês estiverem bebendo daquela água que bebia antes, Josué está falando, vocês vão desobedecer o Senhor. Por isso que ele está falando, Josué está antecipando o que ia acontecer. E pode ler a história de Israel, foi exatamente isso. Eles devagarzinho continuaram a beber da bagagem espiritual, vai ver o que aconteceu com a nação de Israel. A bagagem espiritual é aquele mundo espiritual que eu vivia antes de conhecer ao Senhor, e que às vezes aquele mundo espiritual talvez até tenha me dado uma esperança. Você sabe para que foi aquela esperança? Sabe para quê? Para que você conhecesse o Senhor verdadeiramente. E agora você está aqui no reino dele, e Deus está falando comigo e com você: jogue fora aquela vida espiritual. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. O apóstolo Paulo escreveu isso. Vamos lá para a carta aos Filipenses. Lá no Novo Testamento, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Filipenses capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo está falando sobre a sua bagagem espiritual, aquilo que ele considerava lucro, a sua vida espiritual do passado. Ele está dizendo agora, versículo 7, mas para mim o que era lucro, Filipenses 3, 7, mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas,
eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Paulo jogou fora toda a sua bagagem espiritual. Mente nova, mente renovada, a mente em Cristo. Era o que a nação de Israel precisava fazer. Mas a nação de Israel, aos poucos, foi voltando àquela bagagem espiritual antiga. Porque parece que era mais confortável. E é assim mesmo. Parece que é mais confortável. Com o tempo. Sabe essa passagem que nós lemos agora? Acabamos de ler de Hebreus 10, versículo 30 e 31. Eu espero que você tenha anotado. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. São os últimos 2 versículos do desfecho de uma conversa, não uma conversa, mas o desfecho de um alerta que o Espírito Santo está dando naquela carta aos cristãos que estavam fazendo, sabe o quê? Voltando à bagagem antiga. E sabe o que estava junto naquela bagagem, em Hebreus 10, 25? Eram cristãos domingueiros. Está lá escrito. Hebreus 10, 25. Era costume de alguns cristãos até faltar aos cultos. Era costume, virou costume. E Deus hoje nos convida, porque nós temos aqui irmãos e irmãs que nós podemos encostar nele e procurar apoio e ajuda, como na época de Josué, aqueles irmãos que estão ali. Irmão, esbarre nesses irmãos, pegue junto na mão dele e vai junto. É isso que é a igreja do Senhor. Porque na nação de Israel a gente vai ver grupos de murmuradores que o Senhor tirou do meio deles. Mas hoje no reino de Deus, o Senhor quer usar você. Você tem talentos. Você, irmã, tem talentos. Você, irmão, tem um talento que Deus quer usar. Sirvam ao Senhor. Você e sua casa, você e sua família, sirvam ao Senhor, para que nós possamos honrar o nome dEle. Pode passar o último slide, Michael, por favor. Hoje é a escolha: temer ao Senhor ou ser um cristão domingueiro. Sabe o que é temer ao Senhor? Mais ou menos assim. Falei tudo? É isso aí. Desprezar. Servir ao Senhor, servir a mim mesmo. É a escolha. Continuar com a bagagem espiritual ou jogar fora a bagagem espiritual. É uma decisão que nós temos que tomar. Que Deus nos abençoe a refletir, a saber que nós somos seus filhos. Nós somos a boca dele, falando com as pessoas sobre o Evangelho. Nós somos os pés de Jesus, levando o Evangelho. Nós somos as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, levando esperança para este mundo. Nós somos os seus discípulos. Em nome de Jesus. Senhor, por favor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe, porque tantas coisas acontecem em nossa volta, que às vezes nos fazem afundar, olhando para as coisas à nossa volta, que nos cercam e que muitas vezes tiram o nosso foco de Cristo. Por favor, nos perdoe por isso e nos ajude a ter esta renovação daquela aliança que nós fizemos com o Senhor, um dia que nós dissemos aqui, juntamente com outros irmãos: sim, seremos fiéis ao Senhor até a morte. Nos ajude a honrar isso, nos ajude a servir ao Senhor com integridade, nos ajude a temer o Senhor, nos ajude a conhecer quem é o Senhor. Nos ajude, Pai,
a jogar aquela bagagem espiritual fora, porque com ela seremos contaminados e voltaremos à antiga vida. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos dê força e coragem, como o Senhor deu ao seu servo Josué. Em nome de Jesus, amém.